O chip da juventude, como eu disse anteriormente, é feito de testosterona bioidêntica do inhame. Ele reduz a incidência de câncer de mama em um 50%. Olha só. Ele reduz a incidência de Alzheimer em um 38%. Gente, E é está muito na literatura. Você entra no PubMed, no Medline e está ali. É uma técnica que eu injeto por dentro da boca, 1,5 ml em cada lado. E um mês, você pode voltar para o trabalho. E um mês depois você tem a bochecha mais definida, côncava. Não tem efeito secundário, não infecciona, não tem deformidade, não tem convalescência. E o Experiência de hoje recebe, aqui na TVPS, Luiz Talage. Quem não ouviu falar em chip da juventude? Gente, esse nome é tão bom, não é? Eu amo, acho que todos. Então, hoje aqui ele vai nos revelar tudo sobre esse fantástico chip, técnicas de beleza, vamos falar sobre preenchedores, vamos falar sobre toxina, tudo que possa nos deixar mais jovem, que é o que queremos. Não é, doutor Luiz? É isso aí, como diz a música, é isso aí. Gente, que honra! Essa pessoa veio de Madrid, e eu falo assim, é uma honra ter doutor Luiz conosco hoje aqui, porque ele tem uma agenda assim, ele atende mundialmente, é muito legal. E quando ele está no Rio de Janeiro, assim, é um curto período que ele vem para atender as pacientes cariocas e outros estados do Brasil também. E eu falei, dessa vez que você for vir ao Brasil, eu preciso da sua entrevista, porque eu sei que eu vou agregar na sua vida, como, né, na vida de várias pessoas que ele já que estão vendo o resultado com o chip. E vou contar um segredinho depois também. Mas, muito bem-vindo. Muito obrigado, eu feliz de estar aqui. Eu, assim, adoro, porque a gente estava ali nos bastidores e eu falei, Luiz, eu imagino o quanto, porque ele é ele é convidado para tudo no Brasil, e toda hora eu vejo um videocast, eu vejo ele na TV, em algum canal, eu vejo ele, e eu falei assim, gente, ele já deve estar cansado das mesmas perguntas sobre o chip da juventude. Mas eu vou tentar aqui fazer diferente, mas o principal a gente quer saber. Então, assim, vamos começar com as perguntas que eu vejo mais frequentes, que é, o que contém no chip da juventude? Bom, o chip da juventude forma parte da terapia hormonal substitutiva bioidêntica para os sintomas do climatério e a menopausa. Então, ele é feito de um tubérculo comestível, que é o inhame. Então, do inhame, numa farmácia de manipulação magistral, a gente faz por encomenda com a dosagem individualizada, o que precisa o corpo pelo morfotipo, quer dizer, pelo tamanho e o peso, é a dosagem que a paciente deve receber. Então, colocando esse hormônio no ovário, quando ele é jovem, quer dizer, uma mulher desenvolveu o corpo, já foi adolescente, teve a primeira menstruação, então ela tem um ovário assim. Então, nesse ovário são produzidos 3 hormônios sexuais femininos, em quantidade e predominância, testosterona, estrogênio e progesterona. Quando vem o climatério, que é aquele período em que o ovário começa a perder massa, perder ovocitos, parênquima, então tem uma redução, uma queda importante da produção hormonal, então vem uma série de sintomas que a paciente não percebe ou não associa. Um belo dia acorda com palpitações e o marido fala, ou a irmã, ou a namorada, tem que ir no cardiologista, isso não é normal. Aí vai no cardiologista e o cardiologista coloca um mapa, um holter, faz um eletro. Não, está tudo normal. Então,
fica com aquele termo migraña, que é uma dor de cabeça sem origem certa e sem explicação. Então vai no neurologista, fazem uma tomografia, uma ressonância magnética, um eletroencefalograma e o doutor fala, você não tem nada, mas toma esse comprimidinho aí. Sim. Quando tiver um ataque, toma isso aí. Então, você fica com dores nas articulações e você não é atleta, nem está em sobrepeso. Aí vai no reumatologista ou no traumatólogo ou no ortopedista. Aí o cara te examina, faz uma raio-x, faz uma ressonância. Não tem nenhum problema nenhum na articulação. E assim pela frente, você começa a cair o cabelo, começa a pele a ficar seca, começam a aparecer as rugas, e então você fica com o olho seco e tem glaucoma. Gente, tudo isso está relacionado chega até com a esse queda ponto. hormonal, mas ninguém vai no fundo, Olha porque só. a farma não quer que isso aconteça. Sim. Então, quando você faz a reposição hormonal, que toda mulher, quando começa essa sintomatologia, tem que pedir para o seu médico, eu quero que o senhor me faça um perfil hormonal. E aí ver, e tem que ter uma coisa em conta, importante, que os rangos de valores não é que esteja entre o 20 e o 100, é que esteja mais da metade, não que esteja no limite. É como anemia, a hemoglobina está baixa, então você não pode doar sangue, nem pode fazer uma cirurgia. Sim. Porque com as perdas sanguíneas, então você pode morrer. Então, é igual que o tanque do combustível. Se está na reserva, não vai para Búzios. Certo. Que na ponte vai ficar ali, na ponte. Na ponte de Niterói. Então, o chip da juventude é uma terapia séria da menopausa que funciona em verdade e não tem efeitos secundários nem contraindicação, porque é simplesmente testosterona bioidêntica feita do inhame que o corpo vai absorver e dissolver. Não tem que tirar e colocar outro. Ele acaba, voltam os sintomas e você repõe. Então, uma pequena proporção desse pellet hormonal, o chip, vai por um processo de aromatização se convertir em estradiol igual ao que produzia o ovário. Então, indiretamente, estamos a repor 2 hormônios com só um, sem efeito secundário, porque esse estradiol não tem contraindicação, embora você tenha sido diagnosticada com um cisto com suspeita na mama, ou tenha um problema no endométrio, miomatose uterina, ou problema de coagulação que possa levar a um tromboembolismo, uma embolia. Então, é uma terapia séria, certa, correta, que resolve quase todos os sintomas da menopausa, uns em menor ou maior proporção. Isso que eu ia te falar, não precisa necessariamente a pessoa chegar na menopausa. Tipo, 35 anos, acima de 35 anos já pode. É assim. Já quando começa a baixar um pouquinho os hormônios, a gente já pode repor, né? Mais cedo você menstruou pela primeira vez, mais cedo chegará a menopausa. Exatamente. Mas eu quero esclarecer que é importante, Cris, que o pessoal foca na menopausa. Quando assumiu a regra. Não, gente. Começar antes. É que ela começa 10 a 15 anos antes. Sim. Essa queda hormonal. Começa a dar sinais. A menstruação começa a dar sinais de falha, né? A menopausa é simplesmente uma data. É quando passou um ano depois da última menstruação. O último período. Mas o importante é o que antecede. Sim. Que aí você toma as previsões e começa a cuidar o seu corpo para ele não murchar. Porque o que acontece é que quando tem essa queda hormonal, todos os seus tecidos vão ser atrofiados, inclusive o osso. E por isso vem a osteoporose. Correto. Aí não consegue mais ganhar massa magra. Nada, para nada, porque Nada. E o cognitivo esquece de tudo, a memória falha. Sim. E então, é um fator predisponente de Alzheimer. O ideal é começar antes de chegar na menopausa. Esse período, uma mulher que começa com essa sintomatologia, que insônia, que não tem energia, não quer socializar, está irritável, não querem que falem com ela. Depressão também. Não quer interagir com o marido na intimidade. E isso acaba com os matrimônios. E não só a baixa libido. Pode até dar uma disfarçada, mas tem uma resequedade. Que não pode lubrificar bem. Sim. Então, ao invés de ter prazerosa a relação, vai ser traumática. Sim. E isso não é justo. Então, tem que ter focado que quando vem esses sintomas que a gente falou faz pouquinho, tem que já suspeitar e pedir o seu perfil hormonal. Porque mais cedo começa a reposição,
mais tarde você será velha, porque você vai ter uma aparência juvenil. Claro. E não falo só pela beleza, sino pelo seu interior, pelo funcionamento dos seus órgãos, pela retenção de líquido, as hérnias inguinais, o problema da pelvis, aquele, sabe que agora tem fisioterapeuta pélvico, que é porque tem um descenso, sai o xixi quando ri, quando tosse, porque adelgaça a face muscular, a aponeurose, então relaxam os músculos, aí vem as hérnias, também o lipedema. O lipedema tem uma predominância estrogênica, então tem o lipedema, está relacionado à queda hormonal de testosterona e à predominância estrogênica. Tem muita coisa no mundo da Gente, medicina e da incrível. hormonoterapia que é parte da especialização em longevidade. Não é uma coisa que o endocrinologista resolve. Claro, no Brasil tem médicos funcionais. Você tem ginecologista funcional, que só no Brasil tem, no mundo raramente. Tem endocrinologista funcional, cardiologista funcional, neurologista funcional, que são os médicos que estão comprometidos com a saúde do paciente e querem resolver o problema, não medicar com o que a farma instrui aos peões da farma para adoecer eles mais e depois vender os remédios caros para você morrer pobre. Isso é surreal, gente. Nós já comentamos anteriormente, né, em outras ocasiões, é, que ainda o poder, né, da indústria farmacêutica e que nós somos vítimas, na maioria das vezes. Igual que os alimentos, a indústria dos processados. É uma conspiração de ambos frentes para criar o mesmo paciente. Porque como você explica que você vai numa loja dessas de comida lixo, multinacional, e por 50 cêntimos, por R$1 a mais, você enche quantas vezes quiser o copo daquele refrigerante escuro. Ou tem triple batata. Porque não é uma coisa que nutre. Sim. É uma coisa que não custa nada, é sintético. Sim. E o pessoal, mas está aditivado com substâncias que criam dependência. Então você vira escrava desse produto tóxico e o seu corpo, o seu cérebro pede ele. Claro. Que você tem que devorar aquilo para você ficar tranquila. Sim. Mas tem uma menopausa pior ainda, que é a menopausa cirúrgica. Que você desenvolveu o seu corpo, está com 15 anos, 16, teve um cisto de ovário que explodiu, ou um câncer, ou um trauma, e teve que extirpar um ou os dois ovários. Sim. Já nesse momento você é climatérica, se foi só um, e menopáusica se tiraram os dois. Então você tem que começar a reposição. Se foi com 15 anos que Meu foi a Deus. cirurgia, já você tem que começar a criar ali, nesse momento. Gente, imagina. Então também tem a menopausa precoce, que está descrita, que pode aparecer a qualquer idade, numa mulher jovem. Sim. Sim. E, além desse fator, é aquilo que nós falamos anteriormente, tudo vai depender da primeira menstruação. Se chega a primeira menstruação quando a gente tem 15 anos, realmente com 35, 40, já inicia a menopausa e você já tem que fazer a suplementação. Tem até uma regra matemática Sim. que estabelece quando chegaria. Sim. Sim, mas o importante é você prestar atenção nos seus sintomas, que Claro. o teu corpo te fala. Mas Sim. tem uma menopausa pior, que é aquela que não dá sintomas. Então tem um monte de haters que te comentam no Instagram. Ah, graças a Deus não senti nada disso. Então, você não foi afortunada, abençoada. O teu corpo não te avisou. E você não tomou as previsões. Já quando você for fazer a densitometria óssea, você é osteoporótica. Ai, não sentiu, Não sentiu então não nada. sabe que tem que tratar. É. Gente, olha isso. E aí vai ter esses problemas ósseos, né? Que são os mais graves que a gente só vai enxergar quando Tiver uma fratura. Isso. Meu Deus. Exatamente. Até você estava citando ali essa questão, muita gente fala, eu não posso fazer reposição hormonal porque eu tive câncer. Isso é algo interessante da gente comentar aqui, porque eu já ouvi falar mulheres que já... Como que seria com o chip da juventude? É possível colocar? Claro, mas é uma burrice. Por quê? A farma, ela quis vender para a população que a terapia hormonal produzia câncer. Mas o que acontece? Que o corpo humano produz umas 50 hormônios. Uns 50 hormônios. 50 hormonas, o corpo humano.
Dessas hormonas, desses hormônios, como eu falei, aqui são produzidos 3. E desses 50 e desses 3, só 2 estão associados a uma incidência um pouco maior de câncer de mamário ou câncer uterino, que é o estrogênio e a progesterona. A testosterona, pelo contrário. O chip da juventude, como eu disse anteriormente, é feito de testosterona bioidêntica do inhame. Ele reduz a incidência de câncer de mamas em um 50%. Olha só. Ele reduz a incidência de Alzheimer em um 38%. Gente, e é está muito na literatura. Você entra no PubMed, no Medline e está ali. Uhum. Ele reduz o câncer de cólon em um 70%. Nossa. Ele evita a osteoporose e a osteopenia, e ele reverte ambas situações. Ele faz você criar densidade óssea, faz criar massa magra, massa muscular. Sim. Então é fantástico, fortalece o seu cabelo. Você vai ter mais folículo piloso fortalecido. As glândulas sebáceas. Você vai ter uma pele mais hidratada. Uhum, Isso é falando na área de estética, claro. Mas por dentro o seu corpo vai funcionar como uma máquina. Por quê? Porque você vai dormir bem, ele vai tirar o seu insônio, vai te dar energia, vai tirar sua depressão, vai tirar a retenção de líquido, vai deixar você simpática, vai te dar libido, vai ter um relacionamento mais sólido com o seu marido ou sua namorada, ou o que for. Uhum. Então, não tem nenhuma contraindicação. Gente, não produz os hormônios, não produzem câncer. O que é um hormônio? Um hormônio é um mensageiro químico. Sem mensageiros, não chega a mensagem. Então, se o cérebro, na glândula pineal, ele manda, o hipotálamo manda um estímulo ali para ele mandar a ordem, seja para a tireoide, para o ovário, para produzir aquele efeito, aquela função, não chega. Então, o seu corpo começa a autodestruição. Então, claro, a farma quer que você tenha uma autodestruição rápida, para eles te venderem aqueles remédios que vão te matar pobre. Surreal, né? Mas é a triste realidade. Somos as vítimas. E quem não acredita pode perguntar para o ChatGPT. Tem uma conspiração da farma para adoecer a população. Boa. E ele vai falar, bom, fala-se disso. E aí você fala. E o repórter Flexner, que foi o que o Rockefeller, que foi o criador da farma, mandou fazer no ano 1903 para mudar o programa acadêmico de todas as faculdades de medicina no mundo. Para isso mesmo, para não sarar ninguém, para não ter cura para a doença, senão evolução à cronicidade. Olhem isso, é surreal. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com esse assunto assim incrível, e eu tenho um segredinho para contar agora, no próximo bloco. Voltamos aqui com o Dr. Luiz Talage, direto de Madrid, para o programa Experiência, uma honra hoje. E eu falei que eu ia voltar aqui com um segredinho, gente, que eu tenho que contar. Eu falei com ele assim, eu vou contar no segundo bloco. Eu coloquei o chip da juventude, já tem 1 mês e meio, né? Mais ou menos, quase 2. Quando ele veio ao Brasil da última vez, veio ao Rio de Janeiro, eu coloquei, e hoje eu ainda tô tendo mais informações, porque eu li, ele me explicou, e eu já aderi, e hoje eu ainda tô vendo que eu tenho mais vantagens do que eu imaginava, porque assim, eu não estudei tão a fundo, mas como ele é um super profissional, e que, assim, são vários cases de sucesso, né, que eu já tinha visto, já tinha pesquisado na internet, e depois conversando com o Luiz, que eu fui adepta, e falei, eu quero colocar, então eu vou passar para você a minha experiência real. Nada melhor, né, do que alguém, é uma prova viva. Eu sou uma prova viva do chip da juventude. Então, gente, o que eu quero falar aqui é que vou resumir aqui um pouquinho como que foi o processo desde eu colocar, e o que eu já notei de diferença, né? Tipo assim, graças a Deus eu não estava necessitando, tipo assim, eu preciso isso. Não. Mas é aquilo. Você vai notar melhoras mesmo que você não esteja num nível ainda de alta necessidade. Como ele falou, não espere chegar nesse nível. Então,
Eu não estava, mas eu já notei benefícios assim. Primeiro, deixa eu falar, que a colocação, maneira de colocar, acho que durou 5 minutos. Ou menos. É no próprio consultório, aqui no Rio de Janeiro, do Dr. Luiz. E foi assim, uma coisa rapidíssima, menos de 5 minutos, talvez. Ali uma anestesia local. Então, assim, você tá de roupa mesmo, ali vai colocar só o avental e vai estar ali com a equipe dele e vai colocar rapidamente. E depois começam os resultados. Então, assim, sim, eu já notei melhora de pele, eu já notei melhora de tônus muscular, eu já notei melhora do sono, eu já notei libido. Graças a Deus eu tinha, mas eu tô notando muito mais. É muito louco. É muito louco. É algo assim. Então, assim, essas são as características que eu já estou percebendo. Mas como o Luiz falou, tem as mudanças internas que vão ser imperceptíveis e que são tão importantes ou mais que as perceptíveis. Então, e é isso, né, que para o futuro a gente não quer ter perda óssea. Claro que a musculatura eu estou notando os benefícios na minha musculatura, o tônus muscular. Mas a importância do que está mexendo por dentro do meu organismo, eu acho que é, assim, crucial. E que a gente não vai perceber, mas que também não vai querer parar. E aí, deixa eu até falar aqui, gente, que muitas amigas já me perguntaram, né? Cris, eu tenho medo de voz modificada. Gente, não existe isso. Isso eu conversei com o Dr. Luiz antes, né? Não tem alteração de voz. Inclusive, a minha deveria engrossar um pouquinho, porque ela é muito fina. Talvez para mim fosse bom, mas não. Ninguém quer, né? A gente vê as pessoas com alteração de voz, eu acho que não é feminino e eu também quero ter um corpo feminino, quero manter minhas características femininas. Isso acontece, desculpa, Cris, quando você coloca uma overdosagem. Ok. E isto só pode acontecer por inexperiência. Um médico que não tenha uma formação em longevidade, ou não seja um ginecologista funcional, ou um endocrinologista funcional, e ele saiba o que está fazendo, então colocou mais da conta, ou se deixou influenciar pela paciente, bota uma superdosagem aí, que eu quero ser marombeira, quero... Exato. Aí não, então aí você está deixando do lado o protocolo médico. Olha isso. É uma improvisação e é uma mala prática. Então, eu nunca tive na minha prática uma voz grossa. Ótimo. Nunca tive um clitóris aumentado. Exato. Então, voltando à saúde vaginal, quando você tem a ressequidade vaginal e não lubrifica, isso vai evoluir para a atrofia vaginal. Olha. E o canal vaginal vai fechar. Meu e Deus. Não vai poder depois ter relacionamento nenhum. Isto é o canal vaginal. Gente, olha isso. Então, isto estenosa e fica fechado. Com o tempo, a tendência é fechar. Pela falta do estímulo da testosterona na mucosa vaginal. Olha só. Que é uma coisa que parece incongruente, mas é uma realidade, é um fato. Eu já conheço pacientes, eu tenho amigos de 60 anos, que a mulher tem mais ou menos a mesma idade, e ele fala, eu não posso ter intimidade com ela porque não entra. Meu Deus. Porque fechou. Que loucura. Fechou, E então, gente, esquece aí essa alteração de voz. Luiz acabou de explicar, né? Não há possibilidade disso. E eu quero saber também quanto tempo dura. Por exemplo, eu coloquei recentemente, 1 mês e meio. Quanto tempo dura o chip no corpo? A literatura científica, ela descreve que de 3 a 6 meses, dependendo dos seus receptores hormonais. Você tem receptores no cérebro, no coração, tem um monte de receptores. Então, ele que vai absorver o hormônio. Se você está muito depletada, o primeiro vai durar menos, porque ele absorve logo, é como o tanque de combustível. Sim. Se está na reserva, você tem que abastecer até lá. Se você acelera, então você vai consumir mais. Faz sentido. E se tem engarrafamento, pior ainda. Não, é uma forma de explicar digerível, né? Então ele está de 3 a 6 meses. E como você vai saber? Quando voltar o sintoma que mais te incomodava. Por exemplo, se era falta de vontade de treinar, de energia. Pronto, quando comece a acordar às 3 da manhã, insônia, é que toca. Quando volte o dor no joelho,
é que precisa, quando volta as dores de cabeça, é que precisa. E assim pela frente. Sim, Dependendo do sintoma que mais te incomodava antes de, quando não queira interagir na intimidade, quando a memória comece a falhar novamente, aí você já tem que medir os hormônios novamente, ver se que teve uma queda e repor o chip da juventude. correto. É, essa periodicidade do chip, ela, bom, vai ter essa oscilação e vai ter um momento que ela pode ser mais durável, como você mesmo acabou de explicar? Sim, é igual que o Botox. O Botox, ou a toxina botulínica, não estou falando de uma marca, mas a população Claro, conhece é. mais os neuromoduladores. Sim, Eles, quando você começa a colocar, se não está diluído, que você foi comprar na promoção, ele fica 4 meses. Mas quando você tem 15 anos fazendo, ele dura até 8 meses o efeito. Em mim, por exemplo, eu tenho 19 anos colocando no espelho, na minha testa, olha, sim. e ele fica até 8 meses o efeito em mim. Olha que interessante isso, né? Que Porque as vai pessoas. cansando. Você sabe que o que recebe o músculo é um estímulo elétrico. Então, esse nervinho que fazia o estímulo, ele atrofia. E esse nervo, pelo lado, começa a desenvolver uma colateral que volta a dar o estímulo ao músculo. Então, esse processo, quando passa um longo tempo, aí o corpo fala: peraí, o que está acontecendo aqui? O que está rolando? Deixa aí devagar para ver o que houve. Então, aí ele demora mais tempo, A toxina dura mais. dura mais. Gente, que ótimo. Eu ia até comentar com você que surgiu aí no mercado uma toxina importada da Coreia. Não sei se isso já chegou ao Brasil, se isso é aprovado aqui, se a Anvisa já autorizou a entrada. E como que você vê, se você já tem conhecimento dessa toxina, que dizem que são 3 anos de duração? Eu li a matéria, né, lá na Certo. Espanha, mas eu não acredito, por quê? Porque os 4 meses do período de validade é o que tarda o seu corpo em regenerar essa terminação nervosa. Então, como que ele vai fazer que isso aí, que é uma denervação química, Claro. fique 3 anos? Eu não acredito. Eu não Sim. usaria em mim esse produto. Sim, Agora, vamos ver os estudos científicos que vão aparecer nos próximos 2 anos de revistas creíveis da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ver o que aparece ali, se tem essa casuística de médicos de prestígio que publiquem com o protocolo da metodologia de investigação, então eu poderia iniciar a usar com os meus pacientes. claro. Mas É. nunca eu uso nada de primeira, assim, que eu não saiba, não tenha aval científico. Ok. E Sim. menos vindo de países assim que tem tanto, que você não tem acesso nem na língua, tem muito mistério, Exatamente. Dificulta mais ainda. tem menos transparência. Com certeza. Voltando até esse assunto da toxina, cada um tem uma opinião, mas tem pessoas com 20 e poucos anos já usando. Você acha adequado ou você acha que dá para esperar mais tempo para iniciar o processo? Não, realmente tem pessoas com mais dinâmica que o outro, né? Mais movimentação, com mais expressão facial. Então eu digo que a idade certa de uso para fins estéticos da toxina, ou para fins de bem-estar da vaidade e mental, é desde que você possa pagar o tratamento com o seu trabalho. Não pedir para o seu pai, com 16 anos, pai, eu quero colocar botox. Pai, vai estudar. Sim, por quê? Porque a toxina é uma substância que usa-se até na infância com problemas neurológicos. Certo. Ele é usado na fisiatria, não na fisioterapia, não, fisiatria, que é uma especialidade médica, na neurologia, feito por um neurólogo, para problemas de contratura musculares, sequelas de AVC, para soltar o braço, para soltar os Certo. maceteiros, que às vezes a pessoa não pode abrir a boca para se alimentar, Ok. porque está contraído pelo de problema neurológico, e usa-se para isso também. Então, não tem idade mínima, mas na minha ideia de lógica e bom senso,
Você pode começar a usar ele desde que você seja autossuficiente e ganhe com que colocar essa terapia, que não é uma terapia para todo mundo, porque tem um custo de Claro. mercado. Quando você compra numa promoção, num Black Friday, duvide, gente. Tem um custo mínimo do produto e o que mais vale, o que mais custa, é a experiência da mão do cirurgião que vai te colocar o tratamento. Também. Embora parecendo simples, porque aparecem uns profissionais aí que se autodefinem como enfermeira esteta. Que é isso? Não existe. Enfermeiro é uma pessoa que é parte, um pilar essencial da medicina, da saúde, que o médico prescreve e ele vai medicar com a receita do doutor. Ele não tem direito a fazer nada sem supervisão. E tem umas outras carreiras ali que têm inventado, que não sei até quando isso vai continuar acontecendo. É inacreditável, né? Que hoje as pessoas, elas tornam glamurosos os nomes e você vai ver a profissão, né? É uma profissão que elas inventam um nome nobre e você vai ver, gente, como E assim? olha o que fazem, que eu sou experto em harmonização facial. E quando você é médica? Não. Quer dizer, você não é especialista em cirurgia plástica, Claro. nem em medicina estética. Você não sabemos o quê. Vai em Harvard e tem um negócio lá, não sei se é com inteligência artificial, você batem uma foto num pódio falando que estavam em Harvard. Meu Deus, Sim, até isso. e o povo acredita. Claro. É como Shakira, que esteve aqui. Foi. E eu depois, escuta, é que eu vi, porque eu vejo uma médica que eu conheço, que a Shakira foi no consultório dela em São Paulo. Eu falei, mas a Shakira foi no Rio. Depois vejo no Jobi que o Pires sobe uma foto. A Shakira andou por todo o Como Rio de Janeiro. Shakira. Same time. Não, e depois eu All falei, same time. aí todo mundo que estava na minha clínica, eu falei, então ela veio fazer uma turnê de tratamentos estéticos, ela não vai cantar, vai estar Gente. inflamada. Então Gente. acontece a mesma coisa. Gente, hoje em dia manipula-se muito. O que você tem que ver é, se o cara diz que ele é cirurgião plástico, você entra na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Claro. e busca o cadastro Sim. dele com o sobrenome. Você busca lá a talagem e está lá. Exatamente. Sai até uma foto minha, feio, mas sai. Exatamente. Eu mandei uma nova e não foi substituída. Então, o cara é médico estético, né, que é na sociedade espanhola, onde for o país. No caso, você vai na SEME na Espanha e está meu nome ali. Você vai na Sociedade Espanhola de Medicina Claro. Anti-Idade e estou ali, sou da diretoria. Então, tem que ver as credenciais desse médico. Não se aventurar, porque você viu um reel no Instagram, o cara bonitinho, com um uniforme assim bem chamativo e bem maquiadinho. Isso não dá a credencial, a experiência, não dá o background. O golpe tá aí. É. Cai quem quer. E se o preço é menos da metade do valor, cuidado, O golpe tá aí. cuidado. Um breve intervalo e já voltamos. Estávamos falando aqui sobre toxina. Quem não assistiu, volta a entrevista que está muito interessante. Você vai aprender muitas dicas. E, Luiz, a gente estava falando, você já esclareceu, só para ter certeza aqui de uma dúvida. Então, assim, se a pessoa tem 20 anos e quer começar a usar toxina, independente do financeiro, aquilo ali pode ser prejudicial, tipo assim, poxa, eu tenho 40 anos, eu uso desde 20, então meu músculo realmente ele nem reage mais. Pode ser prejudicial? Não, mas isso que você quer que ele não claro. reaja. Não, sim, é o que queremos travar para poder não adquirir os Rugas, sinais. porque os depois sinais. essa ruga é como a do cinto do carro. Você coloca uma blusa de linho, um vestido e colocou o cinto e chegou na festa e essa ruga não sai. Igual que já quando você chega numa idade com essa fruncindo o senho e tal, já essa ruga está em repouso. Não é só quando você mexe a testa. Claro. Então é uma prevenção. E não sei se você reparou quando você fez o seu botox, que as glândulas sebáceas, você fica com a pele mais brilhosa, mais brilhante. sim. É porque ela estimula as glândulas sebáceas. Então, indiretamente, ele rejuvenesce o tecido acima desse músculo. Porque a toxina coloca-se no músculo. Sim. Não na pele, Sim, nem sim. no osso. É Sim. no músculo.
O objetivo é travar o músculo. Então tem o efeito indireto na pele. Claro. Então, é fantástico, eu adoro o Botox. Eu e adoro eu faço também. em mim, no espelho, porque ninguém consegue fazer o resultado que eu gosto. Certo. E todas as pacientes que fazem comigo, não deixam que ninguém toque a testa dela. Gente, É sério, porque não fica igual. Sim, com Mas certeza. não é a mesma coisa um cirurgião plástico fazendo o seu Botox que uma pessoa que fez um cursinho online, em linha, por internet, fazer em você. Como acontece muito na Espanha, que era um médico de família, familiar, né, desse médico de cabeceira, e ficou de saco cheio de estar num hospital fazendo plantão e fez um curso que é semipresencial e quer entrar na medicina estética. Aí você vê todas as complicações. E o que acontece com o Botox? Que se tem uma complicação, tem que esperar 4 meses para sair, para voltar ao normal. Não tem como reverter isto. Exatamente. Isso é se você pagou o Botox correto. Porque se for diluído, então vai voltar antes. Mais rápido. Se caiu no golpe, aí o golpe vai ter sido bom. Claro, mas o que acontece? Que aí vem o mais preocupante. Que a população não sabe o que é o Botox e o que não é o Botox. Porque, gente, o Botox, ele não aumenta o volume do tecido. Não. Ele paralisa o músculo. Então, colocam um suposto Botox e você fica com a cara deformada até morrer. E colocaram PMMA, meu Deus, o biopolímero, e aí não tem nada para fazer. Nossa Senhora. Então, gente, a medicina estética é uma coisa muito séria e delicada. Sempre pensam para o doutor te mostrar o que ele vai colocar. Que ele abra na sua frente a caixinha e onde está a seringa, que a seringa vem individualizada com 2 agulhinhas. É para um único uso. Estou falando referente aos preenchimentos. E o Botox vem, tipo a vacina, é um pocinho que o médico na tua frente tem que adicionar soro salino ou fisiológico, misturar ali e depois pegar na agulhinha da seringuinha de insulina. Certo. E aplicar na tua testa, depois de limpar, é lógico. Então, não se deixem enganar que isto é delicadíssimo. As vítimas da bioplastia, que é como chama-se a injeção de biopolímeros, e PMMA, só na América Latina, tirando o Brasil, tem 1 milhão de pessoas sequeladas. Que loucura. Não, e a estética hoje é o que você está falando. Nós temos muita facilidade, né, de ser tudo feito no consultório, e aí surgem esses profissionais que não são os profissionais. Então, todo cuidado é pouco, porque é algo bem rentável, porque todo mundo quer, hoje em dia está tudo muito fácil acesso. Sim. Então, quando você vê valores também, aquilo que o Luiz falou, valores fora do padrão, pode suspeitar, porque, gente, a gente tem que partir do princípio que milagre não existe. Eu quero até perguntar aqui, continua então aquela regrinha de aplicar toxina 2 vezes por ano? Seriam 3 o ideal. Porque 4 meses de duração. Sim. Claro, mas como te falei, se uma pessoa que está colocando faz tempo, acho que dá para segurar e colocar 2 vezes por ano. Sim, correto. Sim. E essa questão da marca, por exemplo, todo mundo fala Botox, só que Botox é uma marca, como o Luiz já explicou. Foi a primeira e o pessoal ficou com isso na cabeça. Isso. Eu, por exemplo, uso Dispor. Existe sim essa questão de marcas durarem mais ou isso é... Não, o Dispor é o meu favorito e não estou dando uma propaganda. Porque ele tem um halo do efeito da infiltração é maior. Ok. Então você consegue atingir mais área quadrada com uma punção. Ok, certo. Sim, mas tem muitas marcas hoje em dia. Boas. Tem marcas americanas que foram as pioneiras. E tem marcas coreanas boas também. Sim. Hoje em dia tem igual que nos carros e na Claro. tecnologia. Você tem telemóvel, celular de marcas coreanas que são tops, custam igual que o outro, que o iPhone. E você tem carros que agora mesmo estão dominando o mercado. Sim. Então mesmo. Por cima dos europeus e dos americanos. Então, tem. O que tem que ver quem é o fornecedor e que tenha registro sanitário. Sim, exatamente. Para segurança. Para segurança, porque pode haver uma pessoa, tem contrabando, tem uma coisa importantíssima, que é a cadeia de frio, é como as vacinas, tem que estar refrigerado permanentemente, senão morreu porque é uma toxina.
É o Clostridium botulinum, Correto. que é primo irmão do tétanos, Aham. Clostridium tetani, é a cepa A desse Clostridium que causa o efeito de paralisia regional na musculatura, seletivamente onde você aplicou. Sim. Isso aí é importantíssimo mesmo. E a gente também não sabe o procedimento, né? Se antes aquilo ali teve a refrigeração correta, por onde passou. Se perdeu a cadeia de frio, igual que uma vacina, pode ser fatal. A descomposição dessa toxina. Por isso, mais uma vez, o profissional correto vai cuidar dessa manutenção. Então, sempre, gente, tem que ir no melhor profissional, infelizmente. E você abre na frente da paciente, tirando da geladeira frio, e tem que usar. Não pode guardar para a semana próxima. Tem que usar e jogar fora o que não usou. Sim, sim, correto. O que eu faço é que quando toca em mim, e o que sobrou, eu aplico. Em mim. Às vezes tem profissionais que falam, né? Vamos para fazer manutenção daqui 15 dias, às vezes teve alguma área que não foi muito atingida. Isso é insegurança, teimosia. Quem sabe é igual que uns que o paciente deita e ele pega uma plantilha. Não, quando eu coloco, você tem que estar sentado e eu falo, mexe para cima, faz assim, Isso. deixa nos pés de galinha. Tudo isso, e aí é que a gente decide onde vai espetar. Agora, o inexperiente, ele faz isso para se curar em saúde. Então, em 15 dias, o famoso retoque. Exatamente, exatamente. E no caso, as áreas, eu vejo que cada profissional pode te mostrar uma inovação de aplicar em nova área que você não aplicava. Porque a gente sabe onde são as áreas tradicionais, Sim. Mas vários profissionais falam, dá para aplicar aqui também, você quer? Em qualquer musculatura. Uma vez virou moda na Europa que para aquelas ruguinhas dos dedos dos pés, jogavam ali, ficava lisinho. Gente, olha isso. Mas você sabe que usa-se também para hipersudoração, sei. Para quem axilar, tem plantar, palmar. Isso, para transpiração. Sim. Mas em sim. qualquer... Eu uso aqui também no platisma, no pescoço, porque as linhas verticais e horizontais funcionam, se não tem flacidez, perfeitamente. Sim, sim. Já é eficaz para toda a região do rosto. Uma substância maravilhosa. Gente, toxina é um assunto, assim, que é importante, né? Todo mundo quer saber sempre. E agora eu quero falar sobre os preenchedores. Quem não ouviu falar de ácido hialurônico, gente? O ácido hialurônico hoje é, né, o bambambam da estética. E todo mundo coloca e vemos por aí também a mesma situação. Quando o profissional não é qualificado, os horrores, né, que a gente vê aí que o ácido pode causar por uma aplicação. Então, eu quero que você também cite sobre isso. Já eu quero saber o que o ácido pode trazer no futuro. Se você já tem alguma visão sobre isso, já é falado sobre isso também, o excesso de ácido hialurônico no rosto, se pode no futuro trazer consequências maiores. Olha, acontece que o ácido hialurônico é um preenchimento, né? É uma substância que a gente usa para as rugas que não são as dinâmicas, as rugas em repouso. É o primeiro uso que tem se descrito na medicina, desde que iniciou, que o primeiro foi uma marca sueca chamada Restylane, que foi que veio no Brasil nos anos 90, que eu conheci aqui, igual que aquela toxina, que é a mais famosa, foram as pioneiras. Então, o que aconteceu com o ácido hialurônico? Que ele foi evoluindo para a perfeição. Por quê? Porque ele vinha uma única apresentação para todos os tecidos e então demorava menos. A maior dinamia na área, menos dura, porque com a contração ele vai absorvendo mais rápido. Então, hoje em dia, você tem 3, 4 densidades de ácido. Correto. Dependendo de onde for aplicar. Se você vai usar na mucosa labial, é um mais básico, porque você sabe que o lábio tem uma textura, tem sensibilidade térmica, sensorial, porque é uma zona erógena, né? E também tem expressão. E tem função, mastigação. Você sabe que tem para pegar um canudo, para beijar, para mastigar, tudo isso. Então tem que ter uma textura. Você pega um copo e não tem a textura e vai machucar, vai doer, o fato de estar em contato com uma superfície rígida, embora ela seja lisinha. Então,
se você vai colocar numa ruga como o surco nasolabial, nasogeniano, aí tem outra textura, porque ele vai embaixo da pele. E se você vai colocar em cima do osso, que é o que está na moda agora, e vou te explicar por quê. Aí você vai colocar o de densidade maior, que ele tem uma durabilidade de 1 ano a 1 ano e meio. Então, por exemplo, antes ia ser diretamente, injetava-se aqui no nasolabial. Mas já agora não. Agora você injeta aqui no pômulo, no arco cigomático, e ele vai fazer esse efeito. Por quê? Porque esta ruga, este sulco que se produz aqui, é pela queda da gordura malar que estava aqui. Correto. Então, você injetando aqui, você levanta a gordura malar, você faz um lifting volumétrico da face. Certo. Então, o que acontece também? Que quando você perde o contorno mandibular, se você vem no ângulo da mandíbula, então faz essa combinação, então ele vai te fazer um mini lifting facial com ácido hialurônico. Mas tem outra coisa, que quando tem uma perda total do contorno mandibular e você não vai num cirurgião plástico para fazer o tratamento, essa pessoa vai colocar mais injeções da conta, você vai gastar no tratamento mais do que deveria, porque a sua indicação era de uma cirurgia de rejuvenescimento facial. Uhum. Então aí não está contraindicado, mas se você vai num profissional que não é cirúrgico, ele não quer perder o cliente, Claro. ele quer o teu dinheiro, Sim. embora você fique ruim. Então essas pessoas que você vê na rua, que chamam a atenção, que você faz assim, é porque fizeram isso. Foi num Sim. profissional que não é ético e Pra só falar a verdade. é mercurial. Eu, na minha consulta, eu falo, não, querida, eu não posso fazer isso porque você não é candidata. Uhum. Você tem duas opções, opera ou fica assim. Mas se for numa pessoa que não seja experiente, ela vai te injetar, porque o que ela vende é injeção, Claro. preenchimento. Então, aí é que está a diferença. Então, é uma coisa simples, mas o que acontece? Que se essa pessoa não conhece a anatomia direitinho, pode entrar numa artéria, embolizar e ter uma necrose, cegueira, está descrito cegueira, que por aqui estava na moda que queriam injetar numa ruga que é dinâmica, que tem que ser paralisada com toxina botulínica. E pode buscar cegueira por injeção de preenchimento ou preenchedores. Necrose do nariz, porque pegam a artéria angular do nariz aqui no cantinho, emboliza e obstrui o fluxo sanguíneo. Então tem que ter, e no lábio também, porque a técnica de injeção também tem a ver. Não é só que a agulhinha é pequena, depende de que angulação você dê na boca. Pode necrosar o lábio. Já pensou, gente? Não pensou não, tá ali. Você busca em Google e vai sair fotos que você vai ficar horrorizada. E isso é quando é uma substância que é aprovada para tais fins. Mas quando você, porque tem até um antídoto, que se o médico é experiente, ele pode usar e pode reverter essa emergência, uma urgência, que é a hialuronidasa. Que com a hialuronidasa destrui o ácido hialurônico que eu coloquei, não que o seu tecido tinha. Eu quero falar sobre isso, eu já estava com essa pergunta aqui para te fazer. Eu vou falar depois do intervalo, rapidinho. Eu volto aqui para o Luiz falar. Quando você coloca e você quer retirar o ácido, como que é? Rapidinho. Voltamos aqui e quando colocamos ácido hialurônico em excesso, qual o procedimento para retirar e se fica ali, né, o que acontece na pele? Bom, não é assim. Chama-se o antídoto hialuronidasa, mas isso acontece quando foi ácido hialurônico. Por isso a importância de que você como paciente veja a marca. Se está na dúvida, busca na inteligência artificial. Esse produto é recomendado? Então, tem que abrir a caixa, onde vem a seringa, montar a agulhinha na sua frente. Não pode vir num pote e enfiar uma agulha desse tamanho. Isso não é ácido hialurônico. Quando coloca PMMA e silicona industrial, que é o biopolímero, não tem solução. Agora, se for ácido hialurônico, você coloca a hialuronidasa e no dia seguinte você está como se não tivesse colocado nada. Ok. Isso pode ser feito, sem problema. Usa-se muito uma complicação da infiltração da pálpebra inferior, que é comum, é o linfedema, que fica
como se tivesse retenção de líquido a longo prazo e tem que necessariamente colocar hialuronidasa. Essa é uma indicação pontual, sem complicação, porque isso é uma coisa do teu corpo que fez, Claro, deu um efeito ali. estancou ali a linfa. É. E isso soluciona-se em 5 minutinhos. Aham. Mas o que eu falei no início, gente, se precisa mais de 3 seringas ou 4 de ácido, não tem indicação de ácido. 9, 10, 11, 12, e você calcula o valor com 2 sessões, paga um lifting. Sim, correto. Então tem que ter cuidado, indicação é indicação. Não é que eu vou fazer isso, não. Indicação é indicação. Se tem flacidez, não pode fazer lipo. Se não tem flacidez, pode fazer lipo. Sim, Mas se tem sobrepeso, não pode fazer lipo. Sim. Embora não tenha flacidez. Então, tudo tem que ser pontual. Tudo está descrito nos livros de texto da especialidade. antes de eu saber aqui sobre algo que você desenvolveu, é só mais uma questão aqui do ácido, que é o ácido hialurônico no bumbum, que está sendo Isso é muito mentira, usado. é impossível. Qual é o valor de 1 ml de ácido hialurônico? R$ 1.500 Então, aproximadamente. imagina que você vai colocar 200 seringas de cada lado. Não tem como. Isso é uma estupidez, a mentira do século. Essa é a mentira, é o absurdo mais brutal que eu já ouvi. Gente, Cuidado, é biopolímero. Isso não existe. Qual laboratório produz um ácido hialurônico para injetar no glúteo? Teria que fazer a varejo um preço camarada, como disse por aí. então as pessoas que estão colocando não é ácido hialurônico. Eu duvido, é impossível. Sim, a menos que Pelo realmente... custo, Sim, quanto foi sim, cobrado? sim. Aonde foi? Quem que fez? Aonde é que está cadastrado? Quais as credenciais? Gente, cuidado, hein? A única pessoa que pode injetar um bumbum que não seja para colocar uma penicilina numa amigdalite ou na erisipela é o cirurgião plástico. Em tal caso seria. Agora, se é na pele uma ruguinha, um dermatologista poderia. Claro. Mas no glúteo, a Sim. nível da Para musculatura, volumizar. não pode. Para volumizar. Para volumizar. E você coloca, faz um exercício. Pega uma garrafinha de água das pequenas, veja quantos ml tem, joga a metade fora e olhe quanto ficou. Você sabendo que são 100 ml, 50, joga aqui na mão e não vai vazar. E imagina na tua mente isso no teu bumbum, o que representaria? Nada. Absolutamente nada. Então, gente, lógica e bom senso. Lógica. Tem que usar a lógica e bom senso, que é o menos comum dos sensos, dos sentidos. Gente, olha só. Fica um alerta aí para vocês. Essa propaganda de promoção, 50% de desconto, um bumbum e o outro de graça, gente. Por favor. Um médico que se respeite não pode fazer isso, é impossível. Certo. Você cobra pela sua experiência, pelo expertise. O expertise do Exato. médico é o que vale. É o que vale. Que te dá a segurança e age conforme o protocolo descrito, tanto pelo Conselho Federal de Medicina, pela Anvisa e pela sociedade profissional a que pertence. Associação Médica Brasileira, neste caso, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Gente, etc. olha só. Bom, eu quero saber de algo que foi desenvolvido por você, que foi a bichectomia Química. química. Eu vi sobre isso e eu quero que você conte Então, como que é. eu estava no Congresso Americano de Cirurgia Plástica faz, acho que 8 anos, 9 ou 10. O tempo passa muito rápido. Com a pandemia, a gente ficou que já perdeu a noção do tempo. Então, tinha saído uma substância que chamava-se Kybella com K, e na Europa, Velkira. Então, eu consegui um vial deste e cheguei lá e falei para um colega: olha, eu quero que você injete para mim aqui na glândula de Bichat, porque aqui se faz uma cirurgia que por dentro da boca a gente abre e tira uma bolinha amarela que você tem, que é de gordura, mas tem muitas complicações, porque ali está uma rama do nervo facial, o trigêmino, que pode, se for lesionado, você fica assim. Meu Deus. Então, eu falei: nossa, se for desenvolvido para papada, se a gente tem a precisão como cirurgião plástico e saber aonde vai injetar, isso pode ter o mesmo efeito.
E coloquei em mim, vi o resultado e falei, nossa, gente. 15 dias depois eu era outra pessoa. Eu olhava no espelho e falei, sério? Uau! E aí comecei, convidei algumas amigas de proximidade e falei, vou te fazer um tratamento de graça. Aí fiz, todas ficaram maravilhadas e apresentei no congresso a técnica. Um sucesso total. E quem quiser ver, só tem que entrar no meu canal de YouTube e veja a data do vídeo, para ver que eu fui quem inventei essa técnica. Gente, que máximo. E fui convidado em agosto do ano passado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica do Rio de Janeiro, na Jornada Carioca de Cirurgia Plástica, a apresentar a minha técnica. Então, uma técnica que eu injeto por dentro da boca, 1,5 ml em cada lado, e um mês você pode voltar para o trabalho, e um mês depois você tem a bochecha mais definida, côncava. Olha isso. Uma concavidade. Maravilhoso. Não tem efeito secundário, não infecciona, não tem deformidade e não tem convalescência. Incrível, gente. Não dói. Muito bom, olha isso. Bom, eu quero, aproveitando ali a questão da farma, a gente está quase acabando, infelizmente. Estética é aquilo, um assunto... Que não acaba. Não acaba. A questão da ingestão oral do colágeno, que a gente realmente se ilude com colágeno em pó, adquirido pelas marcas. E não, a gente não tem comprovação, não sabe se realmente é eficaz ou não, se aquilo realmente vai funcionar para a pele e como que é isso aí? Tem algo mais eficiente? Eles falam que é hidrolisado, que não sei o que. Gente, a biodisponibilidade dessas formulações é muito baixa. Muito baixa. E além disso é muito caro. Você quer colagênio? O indutor mais importante de colagênio é a vitamina C, mas tem que ser em mega dosagem. 10 gramas pela veia. E isso é um estimulador do colagênio natural. Você quer colagênio? O caldo de ossos é a melhor forma de ter colagênio. E é uma coisa natural e a biodisponibilidade é do 100%. Você quer colagênio? Você come uma dobradinha 2 vezes por semana. Você quer colagênio? Come torresmo. Torresmo. Olha só, gente. Mas a forma de fazer o torresmo incide na tua saúde. Se você faz ele ao forno, né? Ok. Não com óleo vegetal. Claro. Já se colocou óleo vegetal, estragou o colagênio. O colagênio, para que vocês saibam, é a proteína mais abundante do corpo. A gente tem, quando é novo, muito colagênio, ele vai sumindo com os anos. Então a reposição tem que ser pela via oral, mas na suplementação alimentar, não suplementação comercial. Correto. Gente, fantástico. Eu tenho uma pergunta aqui para encerrar. Você, Dr. Luiz, qual procedimento não faria e nunca fará? A cirurgia circunferencial pós-bariátrica. Certo. O paciente pós-bariátrico é desnutrido, é anêmico, aos 5 anos é osteoporótico e tem risco, além disso, é uma cirurgia muito sangrativa. Por quê? Quando você tem a barriga aqui na frente, aquela perforante, artéria que ia do músculo, da aponeurose até a pele, ela fica tipo um espiral. Então, quando você vai decolando o tecido, ela vai sangrar, vai fazer sangramento, cada artéria perforante em 20 lugares. Então, é muita perda de sangue. E, além disso, é uma cirurgia que tem muito risco de deiscência, de necrose. Então, é um pós-operatório muito complicado. Muito complicado. Muito sofrimento cutâneo pela vascularidade. Então, a posição, em qual posição a pessoa vai ficar. É uma cirurgia muito longa, cansativa e mal remunerada no final. Sim, essa é uma cirurgia que você não trabalha com ela. Não trabalho com ela. Sim, mas eu quero também saber qual você não faria em você. Qual procedimento ou qual cirurgia você jamais faria em você por algum motivo, por saber os riscos, por ser temeroso com o futuro, o que aquilo pode acontecer. Não. Eu faria qualquer tipo de cirurgia, só que nas mãos adequadas.
Quer dizer, eu procuro as credenciais. Se eu quero fazer a face, eu vou procurar o melhor de face. Correto. Mas não o que saiu na promoção do Reel do Instagram, falando que eu sou professor doutor da face. Não, 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 não. Correto. Eu vi tua casística, eu te vi operar, você estava no Congresso Americano de Cirurgia Plástica, convidado por ele numa aula magistral. É porque você é o top no seu ramo, entendeu? Claro. Então é assim, eu faria qualquer coisa, não evitaria nenhuma. Claro que eu não sou vaidoso, mas eu faria qualquer uma nas mãos corretas. Perfeito. Foi uma honra recebê-lo aqui no programa Experiência. Foi uma super experiência, né, gente? E quem não assistiu, volte aí, assista essa entrevista na íntegra, porque são muitas dicas, muitas informações relevantes que o Dr. Luiz nos passou com verdade e com muito conhecimento. Muitíssimo obrigada. Um prazer estar aqui, poder esclarecer alguns conceitos dentro das nossas especialidades. E fiquem conosco, nossa programação TVPS cada vez mais extensa, mais programas. Quem não sabe, busca aí que você vai se surpreender com vários temas. Vem aí um novo de gastronomia que eu tô assim muito feliz em ter conosco aqui na nossa equipe. E o Experiência, assistam os que vocês não viram ainda e muita surpresa vem aí. Obrigada.